Bom, vamos para mais um vídeo. Meu nome é Vitor Figueroa, eu sou instrutor de sábio na Kalbruder, também treino espada longa, alemã e rapier. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fiore e discutir com fioristas e dois esgrimistas da linha alemã infiltrada aqui um pouco. Aqui é o Francesco, sou o fundador do grupo Kalbruder e apesar do meu nome eu sou um traidor dos italianos, eu estudo esgrima alemã. Fala galera, eu sou o Matheus da Amizade Esgrima Histórica, tenho um canal no YouTube com o mesmo nome e eu sou fiorista, eu interpreto o tratado todo do Fiore de forma holística e assim eu passo o conteúdo no Amizade, dividido em 6 níveis, os 3 primeiros passando uma geral em adaga, espada e outras armas e depois voltando mais minuciosamente em adaga, espada e outras armas. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Vitor, eu sou diretor da Preliator Esgrima Medieval. Nós somos uma escola em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Durante a pandemia, a gente está com aulas online. Se vocês quiserem conhecer, www.praeliator.com.br. A gente tem cursos de fundamentos de espada longa, espada singela, rapieira, cursos de primeiro rank, que a gente considera iniciantes, que é o cordão verde também, das 3 armas, e cursos intermediários de espada longa também. Então, confere lá. Bom, eu sou o Luiz, eu sou instrutor de espada longa italiana da Kalbruder. Na verdade, o Vitor falou 2 infiltrados, na verdade é 2 infiltrados e meio, né, porque eu comecei na Kalbruder como instrutor de espada longa alemã junto com o Francesco, então eu tenho um certo conhecimento de Lichtenauer também, mas agora atualmente o meu foco é só Fiore, então dá para falar bastante sobre isso. Links e referências sobre quem está participando aqui, tá tudo na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, primeira pergunta, por que Fiore? Por que vocês decidiram pegar o manual do Fiore ou praticar o Fiore? Vitor. A gente começou, na verdade, antes da gente ter o contato com a Academy Duelo, que seria a nossa matriz, a gente entrou em contato com o pessoal do EMA Brasil, e na época eles forneceram para nós um manual e disse, é basicamente assim que se estuda rima, vocês pegam um manual de 1400 e interpretem. E a gente olhou, ok, vamos lá e vamos dar uma olhada. E a gente ficou pensando, italiano, alemão, vamos no italiano que é mais fácil. Então foi mais por uma decisão inicial porque quando tu não conhece, tu tem que escolher algum que tu não conhece, entre A e B que tu não faz ideia, tu escolhe qualquer um e não sabe o que tá perdendo quando escolhe o italiano ou o alemão. Mas o sistema italiano como um todo se mostra um sistema extremamente bem documentado, extremamente funcional, tem uma porrada de mestres que a gente pode seguir e com certeza dá para se ter uma esgrima muito completa e complexa se a gente pegar o eixo inteiro de escolas que foram surgindo a partir de Fiore e Deliberi, que é o nosso foco de estudo, né? Principalmente se vocês pegarem Capoferro, por exemplo, que é o expoente da esgrima italiana, né? Então, se a gente seguir dentro da esgrima italiana, dá para ter bastante pano para manga. Bem, eu fui com o Fiore, falando sinceramente, não lembro exatamente porquê, porque tem um bom tempo que eu fui de Fiore. E eu sei que foi uma questão mais de o que eu queria ao que eu queria chegar treinando rima. Eu queria chegar num sistema que fosse mais ou menos o que algum cavaleiro, algum nobre iria aprender na época, né? E o que eu sabia na época era que a tradição alemã era mais voltada para uma esgrima mais esportiva e que a tradição italiana era mais voltada para uma esgrima prática, entre aspas, né? Essa informação hoje eu entendo que ela não está totalmente correta assim, né? Mas eu entendo de onde veio essa ideia também. Mas na época eu escolhi Fiore por causa da informação que eu tinha e do que eu queria conseguir praticando esgrima histórica. Bom, meu caso foi um pouco diferente, né? Eu comecei com a esgrima alemã, né? Então eu não escolhi Fiore. A gente escolheu o alemã, na verdade, na Kalbruder porque era o que tinha material online, também porque o Francesco gostava muito, mas eu acho que foi principalmente por causa da escola, né? Não pegar direto o manual.
Mas com Fiore, a minha escolha com Fiore, né, na verdade foi posterior, principalmente por curiosidade, porque eu gostava muito de lutar com espada, esse era o meu objetivo. E aí quando eu peguei a espada longa pela primeira vez, eu falei, é isso, eu gosto muito disso, espada longa é minha arma principal e foda-se. Então, meu objetivo era conhecer todos os mestres. Então, era meio que ficar um especialista em espada longa, independente de mestre, né? Então, eu já tinha conhecido um pouco do Lichtenauer, falei, quero conhecer outro. E como eu sou descendente de italiano, eu também tinha muita curiosidade para conhecer Fiore, né? Só que é claro que hoje em dia isso mudou um pouco, não dá para, é muito difícil você estudar todos os mestres com profundidade que você precisa para falar, eu entendo disso e entendo disso o suficiente para falar, agora eu vou pro próximo, né? Eu acho que é muito difícil de conseguir falar isso, né? Eu não me vejo falando isso, então eu acabei me especializando em Fiore e tem muita coisa para aprender em Fiore ainda, então eu não pretendo sair de Fiore pelo resto da minha vida. Mas é isso. Francesco, por que não Fiore? Como eu disse, eu falei que eu morei um tempo na Alemanha e eu morei bem na região onde se ensinava a tradição de Lichtenauer. Eu ficava bem perto assim do centro, tipo Nuremberg, onde tinha o Hartmann von Nuremberg, tipo vários mestres que estão na lista de mestres do Lichtenauer moravam naquela região. Eu fiquei muito encantado com isso e acho que foi por isso que eu escolhi. Não foi por nenhum preconceito por Fiore, nenhum mesmo. Tanto que Fiore, se você vê, Fiore foi lá no Delibera da atividade da Áustria, que ele morava na região de Friuli, e eu tenho parente na região de Friuli, e você sabe que eles não falam muito bem italiano lá, né? Eles falam um dialeto misturado alemão com italiano, então essa distinção é até um pouco artificial da nossa parte. É anacrônico, né? Porque na época não tinha essa divisão. Continuando, qual a principal característica, as principais características do Fiore ou do manual do Fiore para vocês? Pode ser a mesma ordem inicial, Vitor. Principal característica do manual, eu acho que acho que tem uma palavra para descrever Fiore: visceral. Assim, ele é visceral, ele é muito cruel, ele é muito marcial na técnica que ele está fazendo e ele deixa isso muito explícito no manual. Então, eu acho que se alguém tem dúvida de que rima é uma arte marcial, quando pega o Fiore para olhar e ver as descrições das técnicas e como ele aborda o combate, a forma como ele executa o oponente, é marcial na sua essência. Eu concordo 100%. Eu acho que um ponto que assim me chamou muita atenção foi uma vez que eu estava com o Luiz, a gente estava vendo a parte de Abrazzari e tinha a parte que ele pegava na cabeça e espremia os olhos da pessoa, assim como no Game of Thrones. Isso eu assim fiquei muito, muito chocado com isso. Você deve, não, isso é realmente para matar a pessoa, não é uma prática esportiva. Isso também me chama atenção, né? E o Fiore, ele é meio que como se fosse uma defesa pessoal da época. Até porque a própria origem, né, da palavra esgrima vem de defesa. Então, isso me chama muito atenção do modo que ele trata as coisas, também que ele trata de uma forma muito direta, meio que qual é a forma mais simples de conseguir fazer isso a partir dessa situação. E aí ele tenta chegar nesse ponto. E outra coisa que eu também gosto muito do Tratado do Fiore é que ele é holístico. Se você tem uma ligadura mesana em adaga, você tem uma ligadura mesana em espada e você faz praticamente do mesmo jeito. Então, ele traduz, ele conversa entre si. Então, se você sabe um pouco de adaga, você sabe um pouco de espada. Você consegue caminhar entre qualquer uma das armas dele, porque é um sistema. Ele trata tudo de um jeito bem parecido. Bom, eu concordo com o que o pessoal falou, e então acho que não vale a pena falar de novo a mesma coisa, mas então eu acho que vale a pena puxar um pouco para um outro lado, que seria a parte didática do Fiore, né? Que é uma coisa que me chama atenção no manual. Primeiro que o manual não foi feito para ensinar uma pessoa que não sabe nada. Ele já tem isso na descrição dele quando você começa a ler o manual. Ele foi feito para um cara que já é artista marcial, que já tem conhecimento, que já luta com espada, luta com outras armas,
E esse cara vai conhecer, a partir do manual, as técnicas do mestre Fiore, que era um mestre foda. Então, assim, ele fez o manual para uma pessoa que já tinha contato com arte marcial, que já sabia lutar, né? Então, a gente tem essa dificuldade, a gente encontra um monte de lacuna no manual por questão desse manual não ter sido escrito pra gente que não sabe nada, né? Que não sabia nada, pelo menos no começo, né? Então, acho que vale a pena falar disso. E outra coisa que o Matheus falou, e eu concordo, e assim, é importante do manual, é ver essa ligação entre todas as seções do manual, né? E assim, não é só isso. Por exemplo, a gente tem a sorte de quando a gente pega a daga, ter ligadura mediana. Quando a gente pega a espada, tem ligadura mediana. Mas a gente percebe também que quando você pega essa ligadura mediana, ele está comentando assim, olha só, você também pode usar isso aqui, né, desse jeito, com espada. Mas também deve ter um monte de outras técnicas, tanto de Abrazari, quanto de adaga, quanto de espadão na mano, espada do Emano. Você vai juntando tudo isso daí, vai para armadura, Armizari, e isso daí, assim, o que eu quero dizer tem mais técnicas de adaga, mais técnicas de Abrazari que provavelmente podem ser aplicadas em espada quando você chega numa situação de corpo a corpo, uma situação de jogo estreito, né? E a gente leva muito tempo para conseguir fazer essa ligação e conseguir entender essas técnicas. Eu acho que é uma coisa para uma vida, para a gente pegar e tentar entender todas as técnicas do manual e tentar fazer essa ligação de todas as técnicas com todas as seções do manual, né? Então eu acho que isso é o que me chama atenção no manual e é o que vale a pena estudar, porque se a gente ficar preso só na seção, em desenvolver só as técnicas que ele mostra pra gente, não tentar entender essa ligação, a gente não entende Fiore. Sendo o contraponto aqui, a tradição, pelo menos a tradição inicial do Lichtenauer, ela apresenta a arte de uma maneira diferente. Em vez de ter essa abordagem completamente holística, ele apresenta os fundamentos da arte com espada longa. Então você aprende todos os fundamentos e as técnicas principais com espada longa e depois você expande para as outras. Então não tem essa abordagem tão holística assim, mas na minha visão, o que me chama a atenção é que isso facilita seu aprendizado se você tiver um caminho já bem determinado. E quando o caminho casa com o seu interesse, é melhor ainda. Aproveitando o que o Luiz falou, para vocês têm, se vocês tiverem um conceito que o Fiore trabalha ou uma técnica que ele trabalha, que vocês são mais apegados a essa técnica ou a esse conceito. Seja uma técnica que vocês gostam de aplicar, seja uma técnica que vocês gostam de estudar e tentar entender novas interpretações dela. Vitor, também de novo, começa. Eu acho que para quem vai estudar o Fiore, se não estudar escambiar de punta e romper de punta com espada longa, não está estudando Fiore, porque são técnicas muito claras e intrínsecas dele no manual, né, que seria o trocar a estocada e quebrar a estocada, que é a forma como a gente traduz e interpreta. E o jogo de pernas sempre em avanço à espada do oponente, né, quando tu tá num cruzamento do lado de dentro e eu faço esse avanço em direção à espada do oponente para quebrar mais ainda a estrutura de armas dele, falando especificamente da espada longa, tá, não de outras armas. Mas eu acho que é isso, eu acho que escambiar de punta e romper de punta seriam as técnicas fundamentais para se dizer, estou interpretando o Fiore, e esse jogo de pés mais agressivo, né, de ir mais para cima e desestruturar o oponente com o teu posicionamento. Eu, pessoalmente, eu gosto muito dos desarmes do Fiore, né, tanto o soprano, o mesano, o sotano, eu gosto todos dele, mas eu gosto muito também do punta falsa. É uma jogada meio diferente, né? Que tem um pouquinho de half swording ali. E por isso eu não é nem que eu gosto de executar ela especialmente, né? Mas é um diferencial no geral, porque você está fazendo uma coisa que no geral é diferente, por isso eu gosto dela. Então, tô tentando falar com os cachorros latinos, mas acho que não vai ter jeito. Bom, pra mim, eu acho que o que eu gosto mais do Fiore, eu acho que qualquer fiorista tem que gostar, é a parte de jogo estreito. Sem dúvida, assim. Se você não gosta de jogo estreito, sai fora do Fiore, porque não tem como aprender Fiore sem jogo estreito, na minha opinião. Então, não é o que eu mais uso, assim, eu tento usar bastante e de uns tempos pra cá eu consigo ver resultado no jogo estreito.
Mas uma técnica que eu gosto bastante de usar em competição, assim, em sparring, seria golpe de vilano, né, que é um golpe acho que bem legal. Mas é isso, é jogo estreito e bora pra frente. Eu não posso falar exatamente o que eu uso, mas o que mais me impressiona no Fiore são os desarmes. Principalmente aquele desarme que você... É tão bonito, é tão visual, a gente tem que mostrar no vídeo uma vez. O tour de espada, que você vira e sai, a espada sai voando, é muito bonito. Eu queria muito ver isso num filme um dia. Eu posso falar, tipo, apesar de eu não treinar a Fiore tanto, eu treino bastante as jabatidas do Fiore ou as guardas baixas, duas especificamente, a Dentinharo e a Porta de Ferro. Que quem já lutou comigo sabe que eu fico parado nisso. É chatíssimo. A ação da pessoa pra poder reagir a partir disso. Então, apesar de eu treinar muito mais esgrima alemã, eu posso dizer com certeza que as duas guardas que eu mais uso são essas duas. Ou então a Alba, só que assim, enfim, não vamos entrar nisso agora. Matheus. Só queria falar que acho que todas as técnicas que o Fiore nomeia separadamente são bem importantes e características dele. Afinal, para que você vai dar um nome para uma técnica específica e não dá para as outras se elas não forem importantes? E voltando para característica / conceito. Na esgrima alemã, para mim, tem um conceito ou uma característica, a meu ver, que é muito presente, que eu tento impregnar isso na luta. Não sei se para vocês tem. Que na verdade, são duas coisas. Sempre você tá atacando, que eu faço basicamente o oposto, esperar o ataque, mas o ponto que eu quero chegar é usar o Knack Rising, que é você seguir a abertura do oponente ou seguir a ponta da espada deles. Então, pra mim, esse conceito, não sei se eu expliquei direito, o Francesco me corrige aí depois, é o conceito que eu mais tento aplicar na minha esgrima. E para vocês, tem algum conceito do Fiore que impacta no jeito que vocês lutam, no jeito que vocês tentam passar a esgrima que ele está ensinando? Algum conceito ou característica do Fiore? Nesse aspecto teórico, o Fiore ele não aborda muito a teoria da esgrima, né? Ele não te diz exatamente como fazer as trocas ou como fazer as mudanças de lado. Ele só diz, se eu cruzar na ponta, eu vou pro outro lado rapidamente e te golpeio na mão. Aí tu fica, como esse rapidamente, amigo? Então, se tu faz essa sequência, como a gente estava conversando antes, de seguir a linha da tradição italiana e ver o que os mestres depois dele escreveram, percebendo que são referências diretas a ele, esses outros mestres começam a fornecer informações mais conceituais sobre essas técnicas e dando continuidade àquela explicação. Então, tu acaba percebendo que existe muito dos conceitos que estão presentes na esgrima italiana, como stringere, proporção e outras medidas que o Capoferro vai apresentar, como misura estreita, larga, larguíssima. Não larguíssima, porque o Capoferro não coloca essa, mas estreitíssima, estreita e larga. Mas a ideia de proporção e de tempo que os outros mestres vão colocar, isso já está inserido no Fiore, mas está mascarado, está de uma forma não explícita. Acho que essa é a ideia. Então, se vocês tiverem, ou quem estiver assistindo, for estudar outros mestres italianos, faz essa releitura do Fiore, pensando nesses conceitos que foram explicados e tenta ver como que o Fiore está apresentando isso, porque já está presente lá. Principalmente a ideia de proporção, né? O tempo que eu levo para mudar de lado, o tempo que eu levo para recuperar, isso tudo já está apresentado nas técnicas deles conforme as respostas. Algo que eu tiro muito do Fiore, mas que não está explícito porque ele justamente não fala muito de teoria, são duas coisas que você tem que ser agressivo. O Fiore, ele é muito agressivo, mas ele te dá uma ideia, justamente como essa ideia alemã, que o Victor falou, de você atacar o seu oponente, né? Ele fala que tem posições boas para você esperar, tem posições boas para você atacar, e etc. Mas, pelo que eu entendo do Fiore, uma das respostas dele à agressão é uma agressão de maior intensidade ainda. Então, isso vai também em encontro do que muito da defesa pessoal de hoje diz, né? Mas então, você
tem que agredir ele de forma mais intensa ainda para ganhar a agressão dele. Isso e outra coisa que me influencia mais ainda é a ideia de controlar a arma e quebrar o seu oponente, nessa ordem especificamente. Então, primeiro você controla a arma, depois quebra o oponente. O jeito que você vai fazer isso varia. Mas é importante você controlar essa arma antes, porque se você só quebrar ele pode te quebrar ao mesmo tempo, e aí, double, que é uma coisa bem famosa que acontece aí nos torneios de rima, né? E por isso, grande parte dos jogos, não todos, por exemplo, os cambiária de ponto é uma exceção, eu vejo eles como feitos em 2 tempos, né? Primeiro você controla a arma, no outro tempo você golpeia o seu oponente. Bom, é exatamente isso, né? O Fiori não tem conceitos bem definidos, ou pelo menos explicados, assim, explícitos no manual. Porém, como eu já tive esse contato com a esgrima alemã antes de ir para o Fiori, né? E tem todos esses conceitos bem definidos, né? Eu acho bem legal essa ideia de você ter um conceito e desenvolver em cima desse conceito várias técnicas, né? Infelizmente, o Fiori não tem isso, e quando eu vou ensinar, eu não tento criar um conceito para ensinar a galera, mas esses conceitos, eles estão implícitos na técnica, então, na verdade, o que eu tento fazer é o trabalho inverso, né? Eu pego a técnica e eu desenvolvo ela o máximo possível para que a pessoa entenda todos os conceitos que tem nela, né? Então, assim, não tem um conceito. Eu concordo que o Fiori é um cara agressivo, mas eu acho que isso é meio que um default, assim, de arte marcial. É claro que tem algumas coisas diferentes em outras artes marciais, ou outros mestres, outras, como que eu posso dizer, outras escolas, assim. Mas em geral, ele é um cara pra frente, né? É meio que a ideia eu acho que dá pra relacionar um pouco com os animais do Fiori, né? Então, você pegar o Dacia, né, que é o leãozinho lá com o coração, então ele é um cara que te fala, olha, você tem que estar o tempo todo invitando o cara pra lutar com você, né? Então você tem que estar ameaçando ele. Então não é necessariamente atacando que nem um maluco, né? Mas você tem que estar o tempo todo chamando ele pra lutar e estar disposto a lutar com ele, né? Você não vai fugir. Então, assim, tem esse conceito mais agressivo, tem o conceito de distância, né? De tempo, por exemplo, o lince na cabeça. Então, se você pegar os animais do Fiori, você consegue desenvolver um pouco mais essa ideia de conceito, né? Mas infelizmente não tem nada explícito no manual, é uma coisa mais que tá ali, claro, principalmente depois que você vê outras coisas, que nem o Vitor falou, né? Você vê um outro mestre, você vê uma outra escola, você consegue puxar isso, entender melhor o Fiori, mas não tem nada realmente explícito. Mas o que eu gosto bastante, eu acho que essa ideia de ser um pouco mais agressivo, de chamar o cara para lutar, de medir certinho a distância, acho que tem que ter tudo, não tem muito o que falar, né? Não tem preferência por isso. Isso está implícito em qualquer arte marcial, né? Eu acho que isso talvez dificulta um pouquinho no começo, mas depois que você percebe que os conceitos estão lá, né? O Lichtenauer, ele tem uma visão um pouquinho diferente, que ele apresenta os conceitos bem claramente, que eu acho que é uma tendência que foi seguida nos mestres posteriores do século XVI, nessa visão mais enciclopedista, vamos dizer assim, que a pessoa quer mostrar o que é esgrima para você como um todo. Mas ele apresenta os conceitos de for, nach, indes, forte, fraco. Ele fala que isso é a base da esgrima de Lichtenauer, e os conceitos são derivados daí. Mas isso fica para outro vídeo. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido apresentar um pouco do Fiori, ou mostrar até alguns detalhes mais nerds assim do Fiori para quem está começando rima, ou para quem tem curiosidade sobre o Fiori em si. E eu acho que já deu para cobrir mais ou menos o tema do vídeo de hoje. Então, agradecer a presença de todo mundo, e por hoje é só. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, gente. Galera.